Pode. Hoje nós vamos responder mais uma pergunta, o que são prompts e como usá-los na escrita. Para quem não conhece, o prompt é um exercício, né, usado para dar uma ideia para o escritor, para ajudar no processo criativo, né, para resolver uma cena, para desenvolver um personagem. Né. Mas a pergunta que se dá é o seguinte: ele pode ser o pontapé inicial do seu livro? Por quê? Porque o prompt normalmente é uma frase, um trecho, um diálogo, né, um parágrafo. Ele pode ter fotos apresentando um conceito que vai apresentar uma questão a ser respondida ou, né, que vai ajudar o escritor com as suas habilidades. Né? Mas fica a dúvida, né? Ele pode ser o pontapé inicial do livro? Essa foi uma pergunta que nós, como sempre, achamos numa comunidade de escritores da internet, né? E a ideia é responder. Né? Inclusive, a postagem original tinha até alguns exemplos de prompts para ajudar os escritores. Né? Agora, como eu comentei, né, o prompt é um trecho de uma história, né, ou uma cena, ou uma explicação bem resumida, né, que pode estar combinada com uma foto, uma imagem, várias imagens, né, e que vai trabalhar uma narrativa. Né, para criar desde uma história inteira, né, você pode criar um conto, uma noveleta, um romance baseado num conceito de prompt, né? Ou resolver uma cena, ou criar um personagem. Né? Isso é interessante. Nós da literação achamos que sim, mas, né, então tem um porém nesse sim é importante, é interessante, que é como exercício de criatividade, não como para desenvolver o seu romance. Né? Inclusive, né, nós vamos apresentar um exercício trabalhando esse conceito de prompt, porque nós achamos que para o escritor trabalhar o processo de escrita, trabalhar o seu desenvolvimento é muito importante. Até por isso que a gente criou esses exercícios e vai apresentar mais esse para vocês. Né? O problema, ou o perigo de você usar o prompt é como a gente estava falando, é usar ele, especialmente um prompt definido por gênero, né? Então, sei lá, um prompt de policial para o policial, para escrever um policial, um prompt de fantasia para escrever uma fantasia, um prompt de terror para escrever um terror, para escrever o seu livro. Né? E por quê? Por que nós achamos isso? Porque o leitor, e pior do que o leitor, o editor, pode conhecer esse prompt, né? Pode conhecer essa ideia básica. Né? E talvez ele vai olhar ali, ler e falar: poxa, mas eu sei, isso é baseado naquilo ali, não é legal. Né? Até porque pode ter um monte de gente usando a mesma ideia, né? E isso termina queimando um pouco o filme do autor. Então, assim, como um exercício é bom, sim. Como base para você escrever o seu livro, termina sendo ruim. Então, porque se um prompt é muito usado, ele termina virando um clichê. Então, nós até comentamos isso quando nós fizemos a resenha do Biblioteca da Meia-Noite, que para resolver um ponto ali no final da história, eles trabalham o conceito de foi tudo um sonho. Aí você fala: mano, sério? Ele vai usar essa ideia para me resolver? Pô, assim, o livro que, não vou dizer que estava ótimo, mas estava interessante. Ficou com deu aquela sensação ruim que estragou a leitura. Tudo bem, você vai falar assim: mas por exemplo, o livro é um sucesso. Perfeito. Mas no meu caso eu terminei não gostando. No nosso caso, né? Então, por exemplo, nós pesquisamos alguns exemplos de prompt, né? E até para mostrar para vocês como é complicado você trabalhar com eles para criar, né, um livro, né, usar como base para sua história. Então, assim, num reino em guerra,
uma aliança improvável de homens e criaturas mágicas. Isso é basicamente o que acontece em Senhor dos Anéis, né? Então você tem lá os humanos e os elfos, inclusive ali as duas torres, se ajudando na guerra contra Mordor. Então você fala assim, ó, já vi, dá aquela sensação de eu já vi isso, né? A profecia do escolhido, o que já é um clichê, vamos considerar aqui a profecia do escolhido, mas será só que esse escolhido é diferente do que todos imaginam? Isso é o prequel de Star Wars, os 3 primeiros filmes de Star Wars, né? Em que você vai mostrar que o Darth Vader foi o escolhido e ele termina indo para o lado mal, né? Fora que, como eu falei, a ideia da profecia do escolhido é um clichê. Então você vai encontrar ali Harry Potter, você vai encontrar... Qual o problema? Você fala assim, mas todos se em Star Wars tem, em Harry Potter tem, são 2 sucessos. Sim, realmente, mas já são 2 sucessos. O seu livro vai ter mais dificuldade em ser um sucesso se você estiver copiando ideias que o leitor vai olhar e falar, putz, mais um que vai me apresentar esse negócio de a profecia do escolhido, entendeu? E o terceiro prompt, que eu achei bastante engraçado, que é, jovem descobre que ele é um mago, vai para uma escola de magia e termina descobrindo sobre o seu passado. Isso é Harry Potter. Quer dizer, então, você percebe o que nós achamos que é o perigo? É você tomar cuidado de você escolher um prompt desses, quer dizer, e terminar com uma história que o seu editor vai olhar e falar, poxa, mas isso aqui já é parecido demais com Harry Potter. E não vai querer publicar. Então, né, esse é um problema. Essa é a questão. Né? Qual o nosso conceito? É uma boa ideia como exercício? Sim. Né? Você vai desenvolver um conto, desenvolver uma noveleta, até porque, se for considerar assim, depois eu vou, se ficar muito bom, talvez eu publique esse conto, essa noveleta. Até tudo bem, porque é um em muitos, entendeu? Né? Se você for publicar um livro de contos, às vezes o editor, o leitor fala, isso aqui ficou meio parecido com... Mas tudo bem, que dentro do contexto está interessante. Agora, para você fazer uma coisa assim, um livro solo, não, um romance é problemático. Então, assim, de repente, um conto mais curto, né, 2, 3 páginas, uma noveleta de 10, 15, até 20 páginas, tá beleza. Vai lá, usa o prompt, né, crie em cima da ideia, desenvolva, mas de resto, não. Não. Tome cuidado, porque isso pode atrapalhar você mais do que ajudar. É isso, como eu falei, nós vamos apresentar, né, nos nossos próximos vídeos um exercício, como nós já temos alguns publicados. Vai atrás deles, que é bastante bom você pesquisar e trabalhar exercícios de escrita, né, com o conceito de prompt, né, fique de olho, né, então, como eu falo, assim, nos siga, marque o sininho para não perder nada, né, a gente está aqui no YouTube, então segue a gente aqui, segue a gente no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, né, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, ajuda a gente muito, né? Comenta se você já leu algum livro que deu aquele conceito de falar, isso está parecido com aquilo ali, né? É bastante interessante a ideia. Comenta se você de repente conhece ou não conhecia esse conceito de prompt, que muitos autores terminam não conhecendo, né? Repassa para o seu amigo que está sem ideia. Então, de repente, ele pode dar uma olhada, né? Ele pode trabalhar, se exercitar,
né, exercitar a técnica dele, né. Dá uma olhada no primeiro comentário, nós vamos deixar os nossos livros, né. Então você tem steampunk, policial, cibernética, terror. Às vezes você curte o que a gente está escrevendo e se você quiser, vai ter a versão em e-book, ou se você entra em contato para a versão física, né? E até a próxima.